Este é um vídeo de imunologia sobre a resposta imune a infecções bacterianas. Vamos iniciar com uma linha do tempo. Quando a bactéria encontra um ser humano e infecta-o, acontece uma agressão. Essa agressão pode levar a uma infecção e, para isso, a gente tem a resposta imune no nosso corpo. Vamos começar então com as bactérias. As bactérias, elas têm 3 formas principais, que é o coco, que é formato de esfera, os bacilos, em formato de bastonete, e a espiroqueta. E quanto à estrutura principal, eles possuem uma parede celular, que é formada por peptídeos glicanos, uma membrana citoplasmática, que é uma bicamada lipoproteica, a presença de ribossomos, o nucleóide, que é um DNA circular, e os mesossomos, que é uma invaginação da membrana. Fora isso, ele tem outros componentes não essenciais e que eu não vou citar nesse vídeo. Quanto à agressão que as bactérias causam no nosso corpo, nós temos a produção de toxinas. As endotoxinas, elas estão na parede das bactérias gram-negativas e as exotoxinas, elas são produzidas tanto pela gram-positiva quanto pela gram-negativa. Ela também faz a indução da inflamação no nosso corpo. A bactéria, ela utiliza nossas reservas de ferro do hospedeiro e ela também pode causar um dano direto com a lise. A infecção, esses patógenos, eles são os micro-organismos capazes de causar doenças, e aí essa doença ela é medida pela virulência, que é a capacidade de causar doença em 50% da população. Uma infecção, ela significa que você tem um micro-organismo no seu corpo e que você tem os sintomas. E as defesas do corpo, nós temos a imunidade inata. Eu vou começar explicando como é que funciona para todas as bactérias. Então, a gente tem as barreiras, por exemplo, da membrana mucosa do trato respiratório. Então, se a gente aspira uma, tem os cílios, né, para tentar mandá-la para fora, o muco, a tosse. Também a gente tem presença de defensinas, que são peptídeos que originam poro na membrana das bactérias, a microbiota da nasofaringe, os macrófagos alveolares, várias barreiras tentando impedir que esse micro-organismo entre no nosso corpo e nos infecte de fato. E uma resposta inflamatória e a fagocitose. Para as bactérias extracelulares, a gente tem um fator extra, porque elas são capazes de ativar o sistema complemento. E normalmente isso acontece pela via alternativa, porque a própria bactéria, a superfície dela encosta na membrana, né, e ativa os fatores B e D, ativando o C3. E aí, quando você tem ativação, você desencadeia a liberação de mediadores. Então, você vai ter o MAC, causando a citólise, o C3b, que vai causar a opsonização dessa bactéria, facilitando o reconhecimento pelos macrófagos, e ativação do C5a, fazendo o recrutamento de neutrófilos. E falando um pouquinho da fagocitose, a gente tem então o PAMP, né, que é alguma estrutura da bactéria, sendo reconhecida pelas APCs. Essas APCs, elas vão produzir citocinas. Então, a gente tem o fator de necrose tumoral, o TNF, a IL-1, a IL-6, a IL-8 e a IL-12. Então, o TNF, ele ativa os macrófagos e aí isso vai produzir os nós e os zeros, causando a destruição, né, da bactéria. A IL-1, ela é responsável por causar a febre e ela também estimula a liberação da PCR. E a PCR vale a pena a gente falar um pouquinho, porque é uma substância produzida pelo fígado e ela se liga aos fosfolipídios de membrana das bactérias. Aí também ela vai fazer a ativação do sistema complemento, a opsonização e ativação do TNF-alfa, que induz a síntese de NO, né, como eu falei, dos zeros pelos macrófagos. E a IL-8, a IL-6, quer dizer síntese de proteínas da fase aguda da inflamação, a IL-8 fazendo recrutamento de macrófagos e neutrófilos e do linfócito B, e a IL-12 ativando a NK, que vai produzir interferon gama e ativação dos macrófagos. Agora vamos falar um pouquinho da imunidade adaptativa, e aí tem uma diferença entre bactérias extracelulares e intercelulares bastante grande, então vou separar elas.
E vou começar pelas bactérias extracelulares. Então, o PAMP ele é reconhecido pelas células APCs, né? Continua essa história. E aí, o que acontece depois disso é que essas APCs, elas vão apresentar via MHC de classe 2 os fragmentos para o TCD4. E esse TCD4, ele vai ser convertido em TH2. E o TH2, ele produz IL4, IL5, IL10 e IL13. O que acontece, a IL4, ela vai estimular o TH2 e ela também estimula a proliferação de células B. O IL5 também aumenta as células B, a IL10 diminui a resposta imune e a IL3 inibe os macrófagos e estimula as NK e as células B. Então, a gente tem várias células fazendo o quê? Estimulação da célula B. E isso, o linfócito B, né, que é a célula B, ele vai passar a produzir plasmócitos com a sua estimulação e vai produzir anticorpos, as imunoglobulinas. E os anticorpos, né, imunoglobulinas, eles têm várias ações nesse caso. Eles vão fazer neutralização das bactérias, opsonização e ativação do sistema complemento. Já no caso das bactérias intracelulares, o que a gente tem vai ser a própria célula sendo infectada. Então, por exemplo, se uma célula APC é infectada, por exemplo, um macrófago, ele vai apresentar via MHC de classe 2, mas ele também vai apresentar via MHC de classe 1, porque está presente em todas as células, menos nas hemácias. Todas as células que têm núcleo têm MHC de classe 1. Então, ele faz a apresentação via esses dois MHCs. E a diferença é que o MHC de classe 1 vai apresentar para o TCD8, que vai produzir perfurinas e granzimas, causando apoptose e morte celular. E o MHC de classe 2 vai apresentar para o TCD4, né, que é o TH, que vai ser convertido, nesse caso, em TH1. E isso é muito importante você ter isso em mente. TH1 é para bactéria intracelular e TH2 para bactéria extracelular. Então, esse TH1, ele vai produzir interferon, e esse interferon vai ativar os macrófagos, que vão produzir Eros e o NO, né, causando morte celular. Além disso, ele também vai estimular células B, neutrófilos, vai produzir citocinas. Então, tudo isso ajuda a fazer esse combate, né, matando a célula que está infectada. Por último, eu queria falar um pouquinho da febre, que ela tem como vantagem intensificar o efeito do interferon, das atividades fagocitárias dos macrófagos e impedir a replicação de alguns patógenos. E é muito comum que nas infecções bacterianas a gente tenha a presença da febre. Então, a febre ela vai começar, por exemplo, com uma inflamação ou pirógenos externos. Então, as toxinas bacterianas desencadeiam febre, produtos dos micro-organismos, até o complexo do anticorpo com um agente pode causar pode ser um estimulante para a febre. Então, esses estimulantes, eles vão ativar os macrófagos e esses macrófagos passam a produzir prostaglandinas e também produzem uma série de interleucinas, citocinas e quimiocinas, né? E essas quimiocinas e citocinas, elas estimulam mais o macrófago e aí ele vai produzir mais prostaglandina e mais citocinas. E essas citocinas, elas vão estimular a porção anteroventral do terceiro ventrículo paraventricular a produzirem prostaglandinas e juntos, né, essa prostaglandina ela estimula o AMP cíclico, que ele inibe a atividade dos neurônios sensíveis ao calor e eleva o limiar térmico, né, vai ativar os neurônios de frio. E aí esses vão ativar o centro termorregulador do hipotálamo, que é uma área pré-óptica do hipotálamo anterior, fazendo com que você tenha o termostato elevado, eleva o limiar térmico. Então, antes, vamos pensar, a 37 graus, agora vai ser 39. E aí, as células elas vão ter que trabalhar para esquentar o seu corpo. Então, a gente vai ter a ativação do centro vasomotor, que vai ativar o sistema simpático, causando vasoconstrição, que retém o calor. Também vai ativar os eferentes periféricos, fazendo a contração muscular, que também vai fazer produção de calor. E ativa o núcleo paraventricular, que vai fazer a ativação simpática. E via receptor beta, fazer termogênese, que vai produzir calor. Então, esses fatores, eles vão fazer com que você tenha o aumento, né, do seu calor e vai causar a febre. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha.